Nós estamos no nosso estudo que tem como título o significado mais profundo da cruz, e hoje nós vamos ver assim o que a cruz representa ou se tornou para Jesus. O significado mais profundo da cruz é importante nós termos esse entendimento, porque isto vai nos levar realmente a uma nova vida. Uma nova vida através de Cristo, através da, da presença real, né, do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós vamos estar lendo um texto, e esse texto eu quero ler em três traduções diferentes para que haja uma melhor compreensão. Quando nós utilizamos essas traduções, é justamente para isso, porque muitas vezes não é só questão de grego ou de hebraico, né, mas muitas vezes é nosso, vamos dizer assim, o português, né? Algumas Bíblias têm uma linguagem um pouco mais antiga e isso dificulta para nós o entendimento, né? O texto é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que nós lemos assim: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na tradução linguagem de hoje, eu acabo de ler na revista atualizada, na linguagem de hoje nós lemos assim: Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. E esse mesmo texto, na tradução J.B. Phillips, essa é uma tradução que nós temos utilizado muito, né, nos nossos estudos, até em nossas pregações, ele diz assim: Pois Deus fez com que Cristo, que absolutamente não conhecia o pecado, fosse feito pecado por nós, a fim de que, em Cristo, fôssemos feitos bons com a bondade de Deus. Eu gosto dessa tradução quando ela termina assim, né? Porque nas duas traduções que nós lemos, fala-se que através da morte de Cristo levando sobre si o nosso pecado, se aplica sobre nós a justiça de Deus. E aqui J.B. Phillips ele fala assim da bondade, a bondade de Deus. Nós nos tornamos bons com a bondade de Deus. Então, podemos dizer que aqui, nesse versículo, muitos comentaristas dizem que é a síntese do Evangelho, é a síntese das boas novas, e a compreensão desse passo inicial vai nos ajudar nos demais passos na nossa vida cristã. Né? Então, a base, né, de toda essa nossa, esse nosso mover, vamos dizer assim, os nossos passos, né, é baseado na palavra de Deus. Então, o Evangelho, ele é as boas novas que nós temos em Cristo. As boas notícias é que Cristo, ele se tornou pecado para que nós pudéssemos obter a justiça de Deus. Né? Então, quando nós falamos, né, da questão, existem muitos textos e estudos, né, que as pessoas muitas vezes não aceitam isso, né? Então, uma das coisas que quando o primeiro casal pecou, e de certa forma, né, um pecou, todos pecaram. Nós não tivemos, vamos dizer assim, não é a mesma consequência de Adão e Eva, né? Porque nós não estávamos no paraíso nem fomos expulsos do paraíso. Mas aquela, vamos dizer assim, proporção, né, de que o pecado nos afasta de Deus, nós também, né, e toda a geração que veio após Adão estava separado de Deus. Então, Cristo, quando ele vem a este mundo, e ele, então, por isso que ele nasce de uma forma sobrenatural, para começar a quebrar, vamos dizer assim, esta inoculação do pecado que veio desde o jardim do Éden. Então,
Cristo se tornando pecado, revela para nós, primeiramente aqui, Paulo deixa bem claro que ele não conheceu o pecado, ele não tinha pecado. J.B. Phillips fala assim que absolutamente não conhecia pecado. Então, Cristo sem pecado, aí ele toma sobre si os nossos pecados, né? Essa declaração é muito importante, porque nós, por nós mesmos, não poderíamos obter a salvação, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, o primeiro, vamos dizer assim, objetivo da obra da cruz de Cristo se tornar pecado por nós, é para que então ele nos desse uma nova vida. Nós lemos também agora no livro de Gálatas, no capítulo 1, eu vou ler na tradução da Bíblia Viva, diz assim: que as maldições de Deus caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que pregar qualquer outro meio de salvação, além daquele a respeito do qual lhes falamos. Sim, se um anjo vier do céu e pregar outra mensagem qualquer, que seja maldito para sempre. Digo e repito: se alguém pregar qualquer outro evangelho diferente daquele que vocês acolheram, caia sobre eles a maldição de Deus. Paulo aqui é bem enfático, porque não existe um outro tratamento para a questão do pecado, a não ser a obra da cruz, a não ser Jesus Cristo, a não ser cruz, a não ser sangue, enfim. Né? Agora, um dos pontos que nós precisamos entender, que a cruz, de certa forma, não só nos diz que Jesus se torna pecado em nosso lugar, mas traz para nós o caráter de Jesus. Ele não teve pecado nenhum. Ele não conheceu pecado nenhum. Não praticou, não vivenciou. E pelo nascimento sobrenatural, ele não herdou o que estava inoculado em toda, vamos dizer assim, de geração em geração na humanidade. Então Jesus ele não tinha nenhum pecado interior ou exterior, tá? Por quê? Porque ele andava em consonância com a vontade do Pai, ou seja, de acordo, em conformidade. Então, pecado é nós não andarmos em conformidade com a vontade de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, num outro momento, ele vai dizer assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Porque o pecado não é só deixar de fazer as coisas erradas, mas pecado é não estarmos em conformidade com a vontade, o querer, a obra de Deus. Tá? Quando nós lemos no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 5, nós vemos que haveria de ser oferecido um cordeiro para a questão do pecado, do sacrifício pelo pecado. Mas era bem claro, principalmente no capítulo 12, no versículo 5 de Êxodo, que diz assim: esse cordeiro não poderia ter defeito nenhum. Por isso, Jesus, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a palavra aqui tirar é realmente tornar inoperante nas nossas vidas a força deste pecado e as consequências que vieram deste pecado. E um deles, como nós já comentamos, é a questão de estarmos mortos em delitos e pecados. Por isso, Mateus, né, no Evangelho, no capítulo 26, ali no versículo 59, ele nos fala que o Sinédrio, aquele grupo de religiosos que combateram Jesus em todos os momentos do seu ministério, diz ali que eles estavam pagando testemunhas falsas para acusarem Jesus, para irem contra Jesus e assim de alguma forma condenar. Tá? Mas em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, nós vemos que Jesus foi tentado, porém sem pecado algum. Por isso, ele, como um sumo sacerdote, ele pode nos ajudar nas questões da nossa vida, né? Por quê? Porque ele sabe o que é
ter o pecado em si, porque ele tomou sobre si o nosso pecado, tomou sobre si as nossas dores. Ele recebeu, né? Tornou-se pecado, aqui a palavra genomatai, tem essa ideia de que ele recebe a condição do pecado em sua vida. O John Wesley, né, o fundador do metodismo, ele nos diz o seguinte, né, em comentário nessa parte de Romanos e sobre a questão do pecado, ele diz, para Wesley, nós temos assim que o pecado ou a natureza pecaminosa é uma tendência que é herdada, né? O ser humano tem uma tendência herdada para o pecado. Aí então, por isso que a graça é oferecida, para que o ato do pecado permaneça como uma escolha pela qual somos responsáveis. Então, perceba uma coisa, a questão do pecado é uma questão séria. Ou seja, a partir do momento que nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, ali então, vamos dizer assim, até naquele momento, vamos dizer assim, nós herdamos a questão do pecado. E aí então recebemos uma nova vida em Cristo, recebemos o perdão do pecado. Agora, a partir do momento que nós temos Cristo Jesus, nós temos que tomar cuidado, porque, como diz o Wesley, o pecado permaneça, enfim, ele vai estar, como diz Hebreus, o pecado que tão de perto nos rodeia, mas agora é uma escolha pela qual nós somos responsáveis. Então, a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é responsável pelas suas escolhas, e se você pecar, você é responsável por aquele pecado e você responderá diante de Deus. Cristo se tornou pecado em nosso lugar. Então, o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo realmente é tomar sobre si os nossos pecados. Ele, como o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado dos nossos corações, das nossas vidas. Esse poder do pecado que trouxe a morte, trouxe a separação. Agora, através de Cristo, temos vida, através de Cristo, temos o livre acesso até o trono da graça de Deus. O sacrifício que Cristo tornou-se pecado por nós. E através daquilo que Cristo fez, como alguns estudiosos trazem, é que Cristo ele foi o substituto para pagar o preço para que pudéssemos receber o perdão. Mas ao mesmo tempo, né, também nós precisamos compreender a seriedade do pecado a fim de evitarmos e não voltarmos a ele. Então, é assim, não é porque Cristo pagou o preço do pecado é que nós vamos continuar pecando. Paulo diz assim, onde superabundou a graça, o pecado superabundou a graça. Mas Paulo diz, mas eu vou continuar no pecado? Não, de forma nenhuma, porque a nova vida que Cristo trouxe e traz para mim vai me ajudar a que eu possa buscar realmente a Deus acima de todas as coisas. Também nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 18 ao 23, eu vou ler na linguagem de hoje, diz assim: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres,
como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para o judeu é ofensa e para os não-judeus é loucura. Então, por que, vamos dizer assim, para os judeus e os não-judeus, e numa outra tradução fala judeus e gregos, né? Porque o judeu ele buscava sinais, querer ver, querer entender, compreender, e já os gregos, né, pela questão da filosofia, da sabedoria, queria ter uma questão lógica, né? Então, para o judeu, realmente era uma situação na qual eles não conseguiam enxergar alguma coisa e os gregos não conseguiam explicar, né? Por que a pregação e Cristo se tornando pecado para nós é realmente uma loucura? É porque o cristianismo ele vai se contrapor contra a questão do merecimento. Se nós somos salvos pela graça. Não é por algo que fizemos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas quando Jesus vem e derrama o seu sangue na cruz, e a Bíblia nos diz bem claro ali em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, talvez a gente possa pensar assim, mas por que Cristo teve que se tornar pecado, morrer na cruz? Por que Deus já não nos perdoou, dizendo, digamos, fazer um decreto? Né? Por que teve que ter toda essa situação que parece uma loucura, né? De acordo com os povos ali da época, mas é porque Deus está, de certa maneira, podemos dizer assim, que aqui há um ensinamento, há uma pedagogia para que nós entendamos a seriedade da questão do pecado. Como isso nos afeta no nosso relacionamento com Deus, e isso vai nos afetar também no nosso relacionamento de uns para com os outros, né? Então, ao tomar sobre si o nosso pecado, Jesus também toma sobre si a punição. Então, Jesus não está só tratando com a questão do pecado, mas ele está com as consequências. Por isso, alguns autores eles tentam destrinchar, vamos dizer assim, a questão da obra da cruz. Então, quando fala-se do sangue de Jesus, fala assim: olha, o sangue de Jesus ele nos purifica de todo pecado. Mas aí então entra a própria cruz, né? Então o sangue derramado nos purifica do pecado. Mas a ideia do trabalhar da cruz, do tomar a cruz, é que a cruz vai tratar com a nossa natureza pecaminosa. Ou seja, Cristo ele trata com a questão do pecado, mas ele trata também com a questão da natureza pecaminosa, para que nós possamos agora viver em novidade de vida. Por isso, o significado mais profundo da cruz tem a ver com uma nova vida, né? Por isso, nós lemos lá no livro de Isaías, que diz assim, capítulo 53, versículo 6, todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Então, toda aquela obra da cruz, todo o sacrifício de Cristo era aquilo que eu, que você, que nós merecíamos. Mas diz assim, por quê? Porque Deus lança o castigo, lança aquilo que nós merecíamos sobre a vida de Jesus. E aqui deixa bem claro, por quê? Porque todos nós éramos como ovelhas desgarradas, perdidas. Mas aí Isaías ele enfatiza bem, cada um seguia o seu próprio caminho. Então, pecado é isso, é quando nós não seguimos Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e aí então nós passamos a seguir o nosso próprio caminho. Para Wesley, é muito importante, né, a questão da obra da cruz, do que Cristo produz nas nossas vidas a partir, vamos dizer assim, de uma revolução espiritual. Não era uma revolução política, partidária, mas era uma revolução, vamos dizer assim, espiritual.
E Wesley, então, ele vai nos trazer a ideia da perfeição cristã. Isso Wesley trabalha, tem um livro de Wesley que vai falar sobre a perfeição cristã, que é nós atingirmos realmente uma maturidade em amor, o amor ágape, o amor de Deus, e não só experienciarmos o amor, mas nós também demonstrarmos para as demais pessoas esta mesma qualidade de amor que nós temos recebido de Deus. Mas para Wesley, a questão da perfeição cristã tinha a ver com 4 pontos. Né? Primeiro, a perfeição cristã, segundo Wesley, é que nós passamos a ter a mente de Cristo. Isso é bíblico. Né? Nós precisamos ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Paulo também vai dizer assim, que nós temos a mente de Cristo. Então, ter a mente de Cristo é deixar de andar pelos seus próprios caminhos e andar no caminho do Senhor. Ter a mente de Cristo agora é entender que a seriedade do pecado levou Jesus até a morte e morte de cruz, tomando sobre si o nosso pecado. Para quê? Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Um outro ponto da perfeição cristã, segundo Wesley, é a renovação da imagem de Deus em nós. Então, por isso que Paulo fala assim: agora nós trazemos a imagem daquilo que é celestial. Não vamos trazer mais a imagem daquilo que é terreno. Aquilo que é terreno é o pecado, são as imundícias, são tudo aquilo que contraria os princípios da palavra de Deus. Mas agora nós fomos renovados nesta imagem de Deus em nós. Então agora vamos apresentar aquilo que é celestial, aquilo que vem realmente do alto. E aí, um outro ponto, né, é a questão, o amor perfeito. Para Wesley, o amor perfeito é aquele amor que é fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é um amor que vai se aperfeiçoando por nós mesmos ou pela nossa própria bondade ou qualquer outra coisa que possamos apresentar. E aí então vem o quarto ponto, que é santidade. Santidade tanto interior quanto exterior. Então, eu não faço apenas porque eu não posso fazer. Mas a partir da obra da cruz, lembre-se, né? O sangue trata com o pecado, a cruz trata com a natureza pecaminosa. Então, nós não fazemos porque nós não temos mais o prazer ou o gosto pelo pecado. O nosso maior prazer deve ser louvar e glorificar o Senhor por esta nova vida que nós temos recebido. Ainda eu falei de Isaías 53, verso 6, poderemos até voltar um pouquinho ali no versículo, agora capítulo 53, o versículo 5, que diz que o Senhor sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. Então, em Cristo, nós somos restaurados. Por isso, ao lermos Romanos 8:1, diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que agora não estão mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas sim da lei do Espírito da vida. Então, que nós possamos estar entendendo realmente a questão da dimensão do que a cruz significou para Jesus. Ele toma sobre si o nosso pecado para que nós pudéssemos ser justiça de Deus. E o justo, justificado pela obra da cruz, vive pela fé. Olha o texto aqui que eu quero ler com você, Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 14. Eu estou lendo na tradução JB Phillips. A vocês que estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e de sua incircuncisão, Deus agora os fez participantes da própria vida de Cristo. Ele perdoou todos os seus pecados. Apagou totalmente o registro dos mandamentos desrespeitados que sempre pairava sobre nossa cabeça, anulando completamente ao pregá-lo na cruz. Então, nós vemos aqui que nós estávamos mortos, mas aí o Senhor nos deu vida
a própria vida de Cristo se manifesta em nós, né? Por isso, há um autor chamado John Lennon, ele diz assim: em um mundo de autojustificadores de Deus, será sempre a primeira peça de domínio que o diabo tentará derrubar. Quer dizer, em um mundo, né, de pessoas que tentam se auto-justificar, né, e aí ele coloca assim, são pseudos deuses, ou pensam que serão iguais a Deus, né? Ele fala assim que a ideia da ira de Deus, né, não é compreensível. Então, uma das primeiras coisas, né, que o inimigo tenta fazer é usar essa expressão: certamente você não morrerá. Jamais. Você é bom demais, né? Certamente não vai morrer. Quer dizer, não há uma consequência em você querer ser igual a Deus sem a ação de Deus na sua vida. Não é errado você querer andar por si mesmo, seguir o seu próprio caminho. Certamente você não morrerá. Então, nós temos que tomar cuidado. Por que Jesus se tornou pecado por nós? Por causa da seriedade do pecado. Então, através da obra da cruz, nós recebemos aquilo que nós nunca poderíamos receber por nós mesmos. Ele apagou as acusações que eram contra nós, é o que diz o texto de Colossenses. Então, o presente que nós recebemos através desse gesto de Jesus se tornando pecado por nós na cruz. Então, na cruz significa Jesus tomando o nosso pecado. Para nós é um presente, o presente da justificação. Então, Jesus ele é condenado para podermos sermos justificados. Ele sofreu pelos nossos pecados para podermos ser livres. Ele morreu para que pudéssemos ter vida. Ele sofreu para que fôssemos resgatados. Ele foi feito pecado para que nós pudéssemos nos tornarmos íntegros diante de Deus. Tá? Então é muito difícil, né, para o ser humano entender essa loucura da pregação. Por isso nós precisamos aceitar a obra da cruz, aceitar esta nova vida pela fé. Por isso, quando aquele jovem rico chega para Jesus e pergunta: Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou algo assim: olha, vende tudo e vem me seguir, vem me seguir. Ou seja, não era o vender, não era o fazer, mas era, fala assim: você quer me seguir acima de todas as coisas? E aí então ele volta contrariado com aquela palavra. E é interessante que os discípulos ficam preocupados: então, Senhor, quem pode ser salvo? Então o Senhor Jesus diz assim: olha, para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Concluindo esse nosso estudo de hoje, a cruz de Jesus Cristo é uma obra de redenção, de expiação, justificação e reconciliação. Procure entender essas expressões: redenção, expiação, justificação, reconciliação que há no sangue de Jesus. Então, a obra da cruz ele tem esses dois aspectos, né? Podemos dizer assim. Primeiro, Jesus ele se torna o nosso substituto. Mas a partir do momento que ele se torna o nosso substituto, o segundo exemplo Jesus se torna agora nosso exemplo. Ele carregou a cruz para que agora nós continuemos a carregar a nossa cruz. Ou seja, para que eu possa fazer escolhas sábias e não escolhas que me levem novamente ao pecado. Podemos dizer assim, segundo um comentário, de que o primeiro aspecto da obra da cruz é para o pecador, para que o pecador seja perdoado e justificado. E o segundo aspecto da obra da cruz, que é o carregar a cruz, isto é para o discípulo. Então, todo aquele que quiser ser discípulo de Jesus deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Mas para isso, primeiramente você precisa entender que a cruz significou para Jesus o pagar o preço pelo nosso pecado. Ele se torna pecado, ele toma sobre si o meu pecado para que eu pudesse ser feito justiça de Deus. Então, viva pela justiça do Senhor, vive na presença do Senhor e se renove a cada momento.
Que a graça, o amor de Deus nos leve a entender e experienciar dia após dia esta obra da cruz nas nossas vidas. Fique na paz.